Boa noite a todos, é uma grande satisfação estar aqui. Para a primeira vez, né, na UFOPA, aceitei com muito gosto, porque o Douglas é uma pessoa muito querida, que trabalhou aqui conosco, já deu várias contribuições, também já ministrou uma aula aqui para nós no curso da Unesp, e essas trocas eu acho que são trocas muito salutares. Eu comecei justamente, né, pensando aqui a minha aula, na verdade, ao invés de propriamente, como vocês conhecem o texto, ao invés de propriamente trazer aqui uma conferência, a ideia é mesmo trazer uma aula com algumas questões, e eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se vocês precisarem interromper para fazer perguntas, ok também. E o Douglas já fez aí uma introdução, né? Hoje nós temos inúmeras discussões sobre a possibilidade, a inviabilidade do uso desse termo descobrimentos ou descobertas, mas o que a gente vai ver aqui hoje são clássicos do pensamento europeu que tocaram nesse ponto, na verdade, abriram um campo de estudos para a gente poder pensar nessas relações, relações entre os povos, as relações que são muitas vezes conflituosas, mas que, na verdade, do meu ponto de vista, e eu acho que do Douglas também, tiveram um papel fundamental na nossa Constituição, na nossa Constituição enquanto país. Então, nesse sentido, eu acho que é fundamental a gente tentar entender um pouquinho sobre esse universo. E é justamente isso que eu vou falar aqui um pouco. Eu fiz uma divisão, né, da proposta, não falar apenas do texto, como o Douglas chamou a atenção, não falar só do viajar nesse período, embora essa seja, inclusive, a minha especialidade, mas tentar mostrar também algumas tendências de abordagem que, ao longo do tempo, puseram em pé essas discussões e que hoje vêm sendo problematizadas com linhas que colocam em questão essa abordagem, mas eu acho importante, antes de nós jogarmos qualquer coisa no chão, que a gente pelo menos conheça, né, que nós saibamos que essas coisas foram levantadas. Então, nesse sentido, é mais ou menos isso que eu vou tentar trazer aqui um pouquinho para vocês. E eu queria começar justamente, né, eu coloquei para a gente começar uma imagem que é da Cruz de Cristo, a imagem de um manuscrito, e que diz bastante sobre esse momento que foi chamado Descobrimentos, mas eu passo aqui também para um segundo slide, para a gente começar. Eu acho que uma problematização que é bastante interessante é a respeito de uma diferença básica em relação ao nosso tempo. Quando nós pensamos em viajar hoje, nós nem sempre viajamos nos deslocando. Eu mesma estou aí na UFOPA, né? E para os medievais, na verdade, o viajar, ele tinha duas funções básicas, uma função que era conquistar, né, que é uma dimensão mais política, e uma outra dimensão, que é a dimensão de conhecer. E hoje nós não precisamos propriamente viajar para conhecer lugares e nem para conquistar determinados lugares. Se a gente pensar, por exemplo, né, que alguns artistas, alguns tipos de instrumentos têm permitido as pessoas conquistarem sem propriamente viajarem, né? Se a gente pensar o TikTok, se a gente pensar vários desses mecanismos. E também para a gente começar a pensar sobre aqui sobre esse momento, eu trouxe uma passagem, né, uma passagem que, na verdade, não é de um texto medieval, mas apenas para a gente entender um pouco o universo daqueles que nós vamos tratar aqui. E essa discussão, na verdade, do Aglaud Fisófis, é uma referência à Grécia Antiga, que o Plínio vai trazer, sobre a felicidade, na verdade, sobre os anseios, sobre o papel dos anseios, e ele lança aqui uma discussão sobre uma pergunta ao oráculo de Delfos, qual seria o homem mais feliz do mundo. E ele vai dizer que o homem mais feliz do mundo era o Aglaud de Sófis, que nunca saiu da sua terra natal.
E por isso mesmo, por não ter saído, ele não tinha anseios. Ele era, eu coloquei na citação, um homem idoso que cultivou uma propriedade pequena, mas uma propriedade amplamente suficiente, quer dizer, que permitia a sua provisão anual, e ele nunca tinha deixado esse seu espaço. Então, sendo um homem que tinha poucos anseios, ele tinha experimentado uma dose muito pequena de desgraça na vida. Então, é interessante a gente pensar nessa dimensão negativa para a gente entender um pouquinho desse outro contexto dos séculos, que nós vamos falar aqui dos séculos 14 e 15, em que justamente muitos saíram em busca de conquistas, saíram em busca, alguns deles, de bens materiais, mas outros também por razões políticas, saíram dos seus lugares de origem, né, e foram tentar conquistar esses outros espaços, ou descobrir outros espaços, no caso de conquistar, quando eles já sabiam da existência desses lugares, e no caso de descobrir, porque em muitas dessas tentativas de conquistas de um espaço, eles descobriram outros lugares. Então, para organizar aqui, né, o ponto de partida da aula foi um texto que eu escrevi para o grupo Raízes Medievais do Brasil Moderno, e que é sobre esse período da expansão portuguesa, o período áureo da expansão portuguesa, mais especificamente o século XV, e que nós vamos falar de viagens, né, que eram para terras parcialmente conhecidas, ou pelo menos sabidas, e ainda, algumas delas ainda não visitadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, nesse caso, era menos descobrimento e muito mais reconhecimento de terras que se tratava, até mesmo para aquelas que eram abaixo do Cabo Bojador, porque se sabia da sua existência, ainda que eles não tivessem visitado. Então, por isso, a ideia de reconhecimento seria melhor do que, para pensar nesse período, do que a ideia propriamente de descobrimento. Sobre o impacto desse momento, eu trouxe uma outra citação, que é uma citação emblemática de um humanista italiano, que ele vai falar sobre um dos mais importantes, né, nomes da expansão, que é o Infante Dom Henrique. Aqui eu trouxe uma representação do Infante Dom Henrique, ainda que não haja consenso de que ele seria propriamente essa figura, a outra imagem que talvez seja mais adequada. Mas como essa é a mais conhecida, e aqui a ideia da imagem é só ilustrativa, ele vai chamar atenção, o Poggio Bracciolini, ele vai dizer o seguinte, que coisa gloriosa deve parecer, por certo, que tu apenas possuísses tamanho ânimo e tamanha coragem e sabedoria, que aquilo a que ninguém até hoje ousou abalançar-se ou experimentar, mares ignorados, regiões nunca antes visitadas, nações desconhecidas e selvagens, gentes bárbaras, postas nos mais remotos confins, fora do alcance do ano e do sol, para onde ninguém antes desvendara o caminho, que só tu, contra elas, em combate naval, tivesses investido e que muitos até tivesses trazido cativos. Por que eu selecionei essa citação para a gente começar? Porque aqui, ao mesmo tempo, ele exalta, né, a coragem de um indivíduo, e, por outro lado, também já lança algumas dimensões que caracterizam esse período, a ideia do combate, o combate naval, a ideia de trazer cativos, que para eles era naturalizada. Hoje nós temos uma tendência ao julgamento das ações dos homens do passado, e, do meu ponto de vista, né, o nosso papel como historiadores não deve ser de julgar, e sim tentar compreender por que eles fizeram as escolhas que fizeram. E por isso mesmo eu trouxe essa citação, né, que é uma citação do século XV, de um italiano falando de uma figura que é uma figura emblemática dos descobrimentos portugueses, que é a figura do Infante Dom Henrique.
Antes de a gente chegar propriamente nesse ponto, eu fiz aqui, então, uma divisão, colocando primeiro, né, trazendo algumas discussões que são, que eu penso que sintetizam um pouco as perspectivas que predominaram. Uma delas é acerca do peso do mar na cultura portuguesa e no contexto da expansão. Os portugueses, durante muito tempo, louvaram o mar como sendo estrutural na história deles. Depois eu vou falar um pouquinho, né, das minhas prioridades de abordagem, para vocês entenderem caminhos possíveis quando a gente vai falar sobre esse período remoto. E, por fim, eu vou entrar no tema da aula, que é sobre o que significava viajar propriamente. E para falar um pouco, né, de alguns autores que estão um pouco esquecidos no nosso tempo, alguns clássicos, por exemplo, como Pierre Chauny, que tem uma obra que é uma obra que estabeleceu parâmetros para os estudos que vieram posteriormente e que não deve ser esquecido, né, a expansão europeia nos séculos XIII e XV, porque é uma obra em que ele vai apresentar um panorama desse momento. Um outro que é o Frederic Moreau, que também segue a mesma linha do Pierre Chauny, e que tenta entender por que especificamente teriam sido os europeus que avançaram por outras terras, quais teriam sido as configurações que levaram a isso, que contribuíram para isso. E um outro também historiador, português nesse caso, que tem um papel significativo, porque ele fez histórias da expansão que se tornaram parâmetros, né, bases das discussões que vieram posteriormente. Eu acho que um critério que o historiador ele deve ter sempre na escolha dos textos a serem examinados, especialmente em sala de aula, em que a ideia é você trazer o máximo possível de discussões. Um ponto que é fundamental é justamente a gente tomar como critério aqueles que, ainda que possam ser questionados, ou obras que possam estar um pouco envelhecidas, mas que elas foram referências fundamentais para os historiadores que vieram posteriormente, deram margem para discussões, né? Então, esse é um critério que eu acho que é um critério bastante importante. Os dois primeiros historiadores, eu selecionei porque eles vão, nessa tentativa de entender por que a Europa e não outro território, não a Índia, por exemplo, não a China, porque não foram eles que expandiram para outras terras. Uma dos pontos que eles vão trazer para confrontar é justamente a ideia de uma expansão interna, um aumento populacional, um desenvolvimento das cidades que teria contribuído para essa expansão interna, que depois vai levar a uma expansão externa. No caso do Oliveira Marx, a escolha é porque ele vai falar especificamente do desempenho de Portugal, e ainda que a gente possa dizer que o livro dele se tornou quase um manual, nós não podemos tirar o mérito de que ele levantou uma documentação significativa sobre a expansão e trouxe uma datação sobre os principais momentos, uma cronologia sobre os principais momentos desse avanço. Além desses pontos, é interessante também, e aí eu vou trazer aqui, vou passar para o slide seguinte, que é o estabelecimento de uma cronologia que os autores vão trazer para nós, porque se a gente pensar, por exemplo, o Frederic Moreau, ele vai mapear alguns momentos que são essenciais, de 1200 a 1500, que seriam essas primeiras tentativas de encontrar lugares novos ou de conquistar lugares, né?
que seria rumo aos grandes descobrimentos. Obviamente que ele está falando aqui, os grandes descobrimentos seria o descobrimento da América. Então, ele coloca esse primeiro momento, que é o momento que nos interessa aqui particularmente, né, de 1200 a 1500, de 1500 a 1873, a formação e o declínio dos impérios coloniais e o triunfo do que ele chama de capitalismo comercial. Depois, no século XIX, uma nova expansão, que é uma expansão já com uma feição mais industrial, que vai colocar em cena comerciantes e também as indústrias, e depois ele vai chamar atenção, né, para um período que para alguns países europeus, um período doloroso, que é o período da descolonização, porque eles também viviam, né, essas relações já tinham uma certa solidez. Então, esses momentos são os momentos que são estabelecidos por eles, e hoje nós, obviamente, né, se nós pensarmos, nós vivemos uma outra fase, o Frederic Moreau já morreu no final do século, acho que foi no final do século passado, ou no início desse século, ele não assistiu aquilo que nós vivemos, né, essa outra fase, que é uma fase da expansão, que é motivada pelos avanços eletrônicos, pela difusão da informação, né, que nos permite, por exemplo, estarmos aqui conversando, eu no interior de São Paulo, e vocês aí no Pará, então, ou seja, essas possibilidades não tinham ainda sendo contempladas como um desses outros momentos da expansão. Sobre a perspectiva do Pierre Chauny, que é muito mais fundamental, obviamente, do que o Frederic Moreau, ele é importante por quê? Porque ele é um daqueles que vai seguindo, ele é um discípulo do Brodel, ele vai tentar pensar numa longa duração, e nessa longa duração, ao contrário de enfatizar o século XVI como sendo um momento de ruptura, como sendo um momento essencial, como muitos já fizeram, ele vai descrever os antecedentes dessa chamada grande expansão marítima do século XV e XVI, e vai justamente esvaziar um pouco a ideia de uma ruptura, porque ele vai remontar ao século XIII como o século mais fundamental nessa estruturação, nessa grande mudança espacial. Então, ele reafirma aquilo que nós vimos de outros historiadores, que o século XIII é um século de deslocamentos. Esses deslocamentos são deslocamentos políticos com a Reconquista na Espanha, e essa Reconquista ela só vai se concretizar terminar, na verdade, né, não se concretizar, ela só vai terminar no século XV, mas no século XIII nós já vemos a força dessa reconquista iniciada anteriormente, porque é possível datar desde já do século IX, a gente já vê esse processo, o início desse processo de reconquista, mas mais marcado no século XIII. Do ponto de vista filosófico também, algumas mudanças são essenciais, como o pensamento nominalista, a discussão sobre os particulares, sobre os universais, e outros deslocamentos que são deslocamentos econômicos, com a retomada do comércio, tanto para o Chauny quanto para o Moreau, é fundamental essa expansão, a retomada do comércio, ela é marcante, ainda que muitos historiadores considerem que nunca houve propriamente uma interrupção do comércio com o Islã, mas, de qualquer forma, o que o Chauny e o Moreau vão destacar é o comércio não apenas com o muçulmano, com o Islã, mas também o comércio europeu, entre os reinos, que isso teria impulsionado esse crescimento. E um outro aspecto também que explica por que eles conseguiram avançar seriam as questões técnicas e científicas que são marcantes, por exemplo, algumas inovações, como os moinhos, o uso do ferro, né, que teriam contribuído para uma melhoria das condições de vida. Então, a expansão europeia,
ela tem que ser entendida em um processo que é um processo milenar ou plurimilenar, de ruptura de isolamento, e isso estaria relacionado, né, com o denso povoamento, e esse denso povoamento ele vai estimular a busca de novas fronteiras, primeiramente na África, depois pensando na Índia e depois para a América, né, ou a que virá a ser chamada América, e ele traz justamente uma problematização sobre essa ideia, por que não foi a China e a Índia que tentaram romper o isolamento? E uma das hipóteses que ele traz é que a China, embora ela dispusesse dos meios, ela não tinha propriamente interesse para enviar missionários, por exemplo. Já a Índia, as condições políticas da Índia não permitiam, já que estavam demasiadamente ocupados com as invasões mongólicas. Então, o que o autor traz, por que eu escolhi o autor? Porque ele vai mostrar um processo que é um processo de maturação dos meios e do pensamento no Ocidente, rumo ao mar aberto. Eles que estavam acostumados, né, ao mar fechado, estavam acostumados a conflitos ali com os muçulmanos no norte da África, eles vão alcançar as condições para avançar sobre o mar aberto. Um outro aspecto que ele traz também, que é importante, que essas condições todas, ele também remonta a um longo período, desde o período carolíngio, o deslocamento da cristandade do sul para o norte também teria contribuído para essas mudanças, para essas configurações. Dois pontos que são significativos, que merecem ser recordados, então, seria esse da reorganização da cristandade no norte e, no sul, o processo de reconquista. Qual a relação desses dois elementos? A reconquista ao Islã, na visão dele, teria estimulado um certo espírito conquistador, e isso teria levado ao interesse por outras partes também. O deslocamento da cristandade para o norte, é interessante que a gente está sempre falando, né, do calor, mas nesse período, a leitura sobre o aquecimento, ela foi bastante positiva, porque o aquecimento do norte levou a uma certa prosperidade e permitiu que esse avanço das condições fossem decisivas. Então, ele, na mesma linha do Brodel, e o Morrova também vai fazer a mesma coisa, eles contemplam o papel do clima no desenvolvimento dessas condições do sistema agrário, por exemplo, né, que teria permitido. E isso teria, da mesma forma, trazido esse aumento populacional, nós podemos observar que esse avanço populacional, ele não é tão sólido, porque no século XIV, aquilo que vinha sendo construído nos séculos XII e XIII, graças à melhoria dessas condições, vai resultar em uma redução de quase 50%, né, no período da chamada Grande Peste, que leva a uma redução da cristandade em praticamente 50%. Então, ou seja, aquela expansão, ela prepara a expansão, mas às beiras da expansão há uma redução populacional também. O Pierre Chauny, ele vai contar bastante, né, sobre esse momento, e chamando a atenção também dos interesses, o interesse pelo Oriente, a imagem de um Oriente que é propagado pelo Marco Polo, por exemplo, pelo Jean de Mandeville, que também alimenta, né, o desejo de conhecer mais sobre o Oriente,
E esse Oriente que para eles teria algo de um pouco cristianizado na figura do Preste João, por exemplo, o que eles estimavam, né, que ele se desloca ao longo do tempo, mas que ele pudesse estar no Oriente, teria também estimulado esses desejos de expansão. Então, o ponto fulcral para ele é essa ideia a ideia de reconquista, com a criação na cristandade ibérica desse espírito que é um espírito expansionista, e esse espírito expansionista ele estaria afeito justamente à ampliação territorial, à invenção do costume de suprir as necessidades com a mão de obra escrava, né, que é outra marca desse período. Um outro aspecto que ele chama a atenção é que ele vai tentar entender por que o privilégio da Espanha nesse momento. Uma dos pontos, né, uma das explicações possíveis estaria relacionada com o fato de que a proximidade da Espanha com a Itália teria alimentado um pouco desses conhecimentos náuticos ou o interesse pelo Atlântico. Ele também chama a atenção para as tradições marítimas, que eram marcantes tanto na Cantábria quanto na Galiza e em Portugal da mesma forma, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses momentos da expansão portuguesa, que mostra justamente essa familiaridade com o mar, afinal de contas, né, Portugal está cercado de Espanha por todos os lados e do Atlântico de um lado e pelo Atlântico do outro lado. Então, esses fatores podem ser, essas tradições marítimas podem explicar um pouco do porquê desse privilégio ibérico, que é uma das suas intenções, e mas outros fatores também, o fato de que a conquista das ilhas, a conquista, por exemplo, das Canárias, da Madeira, dos Açores, essas experiências de conquistas nas ilhas também teriam estimulado um pouco desse gosto, né, ou desse encaminhamento para o mar. Outro aspecto também que ele vai lembrar que é fundamental, a necessidade de ultrapassar a relação com o norte da África, que era uma relação conflituosa, e estabelecer transações comerciais, especialmente o ouro, com a África subsaariana. Então, esse avanço, eles vão se deparar com figuras que eles não tinham ainda conhecido, que nesse caso, né, a chamada África Negra. O Frederic Moreau vai falar coisas muito parecidas, vai tratar de aspectos muito parecidos, também chamando a atenção para a relação com o clima, o aquecimento do norte, que teria favorecido as colheitas, teria favorecido a navegação da mesma forma. Então, ele chama atenção para esses aspectos, tentando observar se essas transformações, elas explicam o que propriamente? Que na visão dele, aquilo que é atribuído ao século XVI, que seria a era dos descobrimentos, os grandes descobrimentos, tem que ser remontado a um pouco antes, e que o século XVI, na verdade, ele só vai alterar a escala dessa difusão. Então, para ele, como para o Pierre Chauny, o século XIII é o grande marco demográfico, e o século XIII vamos dizer assim, o começo do que virá a ser a grande expansão. Então, esse impulso que é proporcionado por um sistema econômico, uma organização feudo-senhorial, mas também combinada com estruturas artesanais, e ele já observa, a partir do desenvolvimento do comércio, o que viriam a ser os primeiros sinais de estruturas capitalistas,
Então, esse movimento, né, teria permite a ele pensar que o comércio foi o grande impulsionador da expansão. O outro autor que também eu destaquei, que é fundamental para a gente pensar um pouco sobre esse momento, mas mais circunscrito a expansão circunscrita aos portugueses. Ele vai descrever os primeiros passos do avanço dos portugueses. Eu trouxe aqui para vocês, né, aquelas discussões que eu acabei de falar, né, as condições climáticas, o desenvolvimento agrário, o aumento populacional, a reconquista e o espírito expansionista, que o Morro e o Chauny vão destacar. Já o Oliveira Marx, ele vai apontar, tentar entender quais são as etapas daquilo que ele chama de uma vocação portuguesa para as navegações. E a primeira etapa, ele trata justamente do que é chamado o período pré-henriquino. Esse período pré-henriquino, basicamente, ele está relacionado com o norte da África, o tipo de expansão possível naquele momento está relacionada com os forçados, que era uma forma de expedição que visava colher despojos no território inimigo. Por isso era ainda o mar fechado, né, o Mediterrâneo, que era a base aí desse movimento. O outro aspecto que ele chama a atenção também desse período pré-henriquino é a guerra contra Marrocos, que foi marcante, e tanto que um dos pontos, né, um dos marcos da expansão é justamente a conquista de Ceuta, em 1415. Então, essa guerra contra Marrocos, ela é fundamental. Marrocos era chamada Benamarim, e eles justificavam essa guerra de alguma forma relacionando com a ideia de reconquista, porque consideravam que o norte da África, por ter sido visigótico e por ter se cristianizado, ele seria por direito cristão, e se justificava, então, que eles retomassem a terra que tinha sido roubada. Esse é o discurso que eles apresentavam, esses são os argumentos, né, que eles apresentavam em defesa da guerra, a toda uma tentativa, né, de pensar a guerra justa nesse momento. E a guerra justa, ela está relacionada com a ideia de defesa e de retomada, então eles estão tentando defender o que seria legitimamente deles. Então essa terra que foi roubada, esse é um dos fundamentos desse período pré-henriquino. E a outra dimensão, que é a dimensão religiosa, porque o cristão medieval, ele obviamente não entendia, ele não aceitava a perda de terras da cristandade para o Islã, então essa teria sido uma outra justificativa fundamental. E os interesses comerciais, da mesma forma, ainda que o comércio com os mouros durante o tempo de guerra ele fosse proibido pela legislação, mas essa proibição ela nunca conseguiu, ela nunca se confirmou, porque é sabido, né, que esse comércio continuou, inclusive o comércio humano. O comércio humano foi bastante marcante nesse momento. Num primeiro momento, não era ainda um comércio de cativos negros, mas de cativos do norte da África, e essa prática depois ela vai ser generalizada, como é sabido. Bom, o outro período é o período henriquino. Nesse caso, então, nós vamos ver, né, o protagonismo do infante Dom Henrique, que eu coloquei aí a imagem inicial, aquela primeira imagem inicial. Aqui eu trouxe já outras
imagens que são imagens de manuscritos, ou de manuscritos ou de incunábulos, para vocês terem uma ideia do papel dos escritos, né, nessas construções. O período henriquino, ele é marcado também pela conquista das ilhas, a disputa, por exemplo, das Ilhas Canárias, que já tinham sido visitadas por outros, os irmãos Vivaldi, mas que não teriam retornado. Um outro, também o Nicoloso de Recco, que esse sim teria deixado um relato curto da viagem. E além, então, nesse momento, além disso, né, a investida sobre Marrocos e a conquista de Ceuta vão se efetivar. Então, o arquipélago da Madeira, o achamento dos Açores, e por volta da segunda metade do século XIV, nós já vemos o caráter lendário de alguma dessas ilhas alimentando esses desejos. A partir de 1419, aí sim nós temos um avanço pela costa marroquina. Em 1434, Gil Yanes, que era escudeiro do infante Dom Henrique, ele vai dobrar o Cabo Bojador. Então, esse já é um momento bastante significativo do chamado período dos descobrimentos, o período das grandes descobertas. E em 1441, o Nuno Tristão vai atingir o Cabo Branco. Eu trouxe aqui para vocês um mapinha também, não sei se vai dar para vocês verem aí, mas depois também eu posso mandar esses slides para o Douglas, aí certamente vocês não vão conseguir ver, mas mais ou menos aqui a gente vai ter a conquista e a datação, né, destacando essa ideia da dobra do Cabo da Boa Esperança, da dobra do Bojador, e em 1460, a morte do infante Dom Henrique, tem alguns abalos, mas as descobertas elas vão continuar com seu sobrinho, o Dom Fernando, e o achamento do arquipélago de Cabo Verde, o reconhecimento de várias desses de lugares na costa, na chamada Costa da Mina, então, e a chegada à Guiné-Bissau. Então, essas etapas, elas vão estar aí nesse mapa, justamente para vocês terem uma ideia dos avanços que eles conseguiram nesse período, que para eles era certamente um grande desafio. Os períodos posteriores, né, o chamado período fernandino, joanino e manuelino, e aí nós temos a continuação desse processo. O Dom Fernando, ele era sobrinho e herdeiro do infante Dom Henrique, então por isso ele foi fundamental. Depois o chamado príncipe perfeito, que é o Dom João II, que empreende uma política ultramarina de dupla vertente, e, por fim, o período manuelino, que é aquele mais importante, porque aí nós temos, né, a descoberta do caminho marítimo para as Índias e depois a descoberta da América. Sobre esse período, muito já se falou. A história da expansão, ela conta com inúmeros historiadores, entre os estudiosos, aqueles que estudaram, por exemplo, os avanços náuticos, a astronomia, os planos da Índia, o espírito de cruzada, as causas da expansão, como o Antônio Sérgio, por exemplo, que é bastante conhecido, os aspectos culturais, como o Jaime Cortesão, o Duarte Leite, o Armando Cortesão. Depois nós temos também os estudos, como o do Vitorino Magalhães Godinho, que levantou um número significativo de fontes e trabalhou mais a dimensão, que é a dimensão econômica da expansão. O Luiz de Albuquerque, que destacou os avanços técnicos que permitiram esse avanço, o Damião Pérez, a ideia de
das etapas da expansão, o Hernani Cidade, que destacou a discussão em torno do mar, o papel do mar para os portugueses, e aí nós temos, além dos portugueses, também os brasileiros, o Max Justo Guedes e vários outros que entraram nessa seara, os franceses, como os dois que eu já citei aqui, o Pierre Choni, o Frederic Moreau, Jean Aubin, Michel Mollart, que também estuda bastante esse período da expansão, e é possível a gente pensar alguns aspectos, né, organizar essas tendências, aqueles que vão abordar mais aspectos políticos e administrativos da expansão, outros que vão focar mais os aspectos econômicos, outros que vão falar da imigração. Então, é possível organizar, né, essas tendências entre aqueles que fazem uma história geográfica, aqueles que fazem uma história econômica, aqueles que fazem uma história política e jurídica, aqueles que fazem uma história cultural. E uma das ênfases curiosas na história cultural é justamente aquele peso do mar. Entre não só historiadores, mas também literatos, a presença do mar ela é muito marcante, e um dos nomes mais célebres, né, justamente do Fernando Pessoa, e que ele tem uma síntese que é muito bem construída, né, como várias coisas que ele nos legou, que ele vai dizer que os portugueses tornaram finito o mar sem fim. Uma metáfora muito interessante para falar justamente do que eles conseguiram alcançar. Outros também célebres no próprio período, na transição do século XV para o século XVI, falaram do mundo encoberto, que vieram descobrir, por exemplo, né? Então, o Garcia de Rezende, ele fala coisas muito duras de crer, de contar e de escrever, se não foram tão sabidas, tão vistas e tão ouvidas, que bem as posso dizer, né, chamando a atenção para aquilo que já era certo no tempo dele, que esses avanços tinham ocorrido. Então, esse peso do mar, ele pode ser ilustrado tanto nos historiadores, quanto, né, nesses literatos, e nesse sentido, né, nós podemos dizer que as descobertas elas não eram só frequentemente lançadas como eixos de várias obras, mas, em muitos casos, elas chegaram a se confundir com a própria história de Portugal. A história de Portugal ela acabou por se identificar com a história da expansão. E, por exemplo, Luís de Albuquerque, né, que é um grande nome da expansão, ele vai dizer que os descobrimentos marítimos, eles constituem na história de Portugal um salto de significativa importância. Então, ele diz que é uma espécie de charneira em torno da qual a evolução da sociedade portuguesa procura um novo sentido. E quando ele fala desse novo sentido, se você tinha, por exemplo, o espírito heróico, que era valorizado a propósito do Dom João I, o filho bastardo do Dom Pedro, né, que foi heroicizado por ter conseguido a soberania de Portugal em relação à Espanha, já que o rei da Espanha ambicionava o território português, e essa heroicidade portuguesa, essa heroicidade portuguesa, ou aos elogios a essa heroicidade portuguesa, vai se juntar esse outro viés da bravura na Constituição e na defesa do reino, que também, na síntese do Fernando Pessoa, o cumprimento da vontade divina de que o mar unisse, já não separasse. E então essa que ele também que no poema A Mensagem do Fernando Pessoa. A obra do Fernando Pessoa, ela contribuiu decisivamente para a valorização desse mito da conquista ultramarina no século XX, e ele não poupa imagens poéticas para
recordar como os portugueses se esforçaram para tornar finito esse mar sem fim, nas suas próprias palavras. Um outro estudioso, o Armindo de Souza, também conhecido pela sua história de Portugal, na organização do José Matoso, ele vai chamar a atenção para as condições básicas para a formação do país nos séculos XIV e XV, e aí ele coloca em pé de igualdade a terra, que nesse caso seria a configuração do território, né? A pátria, que já mostra uma identificação com o lugar, e o mar, eles estão em pé de igualdade para pensar naquilo que é a própria constituição de um reino e depois de um país. E outros também vão destacar vários pontos, né? Apenas para a gente ficar por alguns, para eu poder passar para a segunda etapa aqui da nossa apresentação. Deixa eu até ver nossa, já vi que eu vou falando, desculpa, acabei passando aqui um pouco do tempo. Mas outros também vão chamar a atenção para a importância desse momento, que hoje já não é tão assim louvado, né? Muitos portugueses já ficam um pouco envergonhados, são acusados, né, de serem exploradores e outros aspectos mais, mas eu quis chamar a atenção aqui como, pelo menos ao longo do século XX, foram fundamentais essas leituras. Entre essas leituras que foram fundamentais, na virada do século XX para o século XXI, um outro aspecto que tem sido bastante explorado é o confronto de povos. Ficou bastante conhecido como a história das representações, e que chama atenção, né, para esse impacto dos contatos com outros povos, o confronto de referentes culturais, os julgamentos que decorrem disso, e que foi a partir um pouco desses estudos que eu procurei me deslocar. Eu vou me encaminhando aqui para o segundo elo da exposição, que são as bases morais, eles vão ser mais curtos, que são as bases morais que conduziram aqueles que agiam naquele momento. Esse é o ponto que eu tenho procurado desenvolver nos meus trabalhos. Então, o que eu tenho tentado fazer é conjugar a reflexão sobre os instrumentos e os meios pelos quais se fixam determinados valores, conjuntos discursivos, modalidades discursivas, aí pensando nas crônicas, nos relatos, com determinados princípios e preceitos. Aí quando a gente fala princípio, é aquilo que fundamenta a ação, e preceitos é o que regra a ação, né, que são preocupações minhas contemporâneas, que foram propalados pelos próprios indivíduos daquele tempo e que acabaram por configurar os costumes estabelecidos. Na verdade, o texto que vocês leram, ele se insere justamente nessa reflexão. Antes a minha ênfase era mais nos cronistas, nos narradores, nos viajantes e nos tratadistas, as técnicas que eles utilizavam para escrever. Nos últimos tempos, né, eu tenho procurado focar mais nas ações, nas motivações, nos fins escusos ou louváveis que esses viajantes tinham, o que movia esses viajantes. Então, eu tenho, os meus estudos estão com esse foco pensando, né, das ações correntes ou condutas e os motores ou motivações nas viagens do 400. Por isso eu sempre me desloco, né, faço idas e vindas entre relatos de origens diversas, porque eu tento pensar ou buscar, né, indícios sobre os tipos correntes de condutas no contexto das viagens. E aí, nesse caso, para pensar nesses tipos correntes de condutas, um interesse que
que resultou, na verdade, do levantamento dos textos, nos momentos em que há conflitos, no momento em que há dissidências. Por quê? Porque nesses momentos especificamente é que a gente vê mais claramente como há julgamentos das condutas. Quando há determinada dissidência, ou a narrativa dos marinheiros se desentendem, é onde mais as impressões daquele que escreve vai aparecer e ele vai fazer julgamentos sobre essas ações. Então, entre as possibilidades nesse campo, eu incluo, né, a exploração de aspectos como como a gente interroga sobre isso, as discussões que antecedem as empresas, porque nessas discussões também nós vamos ver discordâncias, se não é arriscado demais avançarem, como a gente vê, por exemplo, na tomada de Ceuta. Toda a crônica da tomada de Ceuta, a maior parte dela é a discussão se eles deveriam ou não ir, se seria conveniente ou não ir. Né? Então, essas discussões prévias, elas são essenciais nessas discussões. As situações em que o acaso ou as condições naturais vão levar a desacordos, as passagens de louvor às figuras também são fundamentais. Por exemplo, quando eles vão falar da grandeza do infante Dom Henrique, nós vamos ver os aspectos que são levantados para louvá-lo, ou quando vão falar da pequenez de alguém, também é essencial para a gente entender aquilo que era importante. Então, os porquês de se agir por serviço de Deus, por honra, por proveito, por prazer, porque nós vamos encontrar também essas definições, por gosto, são alguns dos aspectos que eu tenho procurado levantar. E as situações em que a índole de algum dos membros das armadas interfere diretamente nos desdobramentos. Isso tem um outro relato, não é provavelmente um relato português, que é um relato francês, né, que nós traduzimos aqui na coleção Memória Atlântica, o Rafael Afonso Gonçalves e eu, que é a Conquista das Canárias. É um relato especialmente interessante, porque você encontra essas dissidências, e nessas dissidências entre os dois comandantes, nós vamos ver como o temperamento dos indivíduos interfere nos desdobramentos de uma conquista. E muitas vezes nós esquecemos, né, pensando nas grandes conquistas, nós esquecemos das pequenas ações, e essas pequenas ações, elas são fundamentais para a gente entender como foi possível um determinado feito. Então, as interferências das vontades dos indivíduos um ponto essencial, e aqui eu já avanço, né, para o nosso terceiro e último tópico dessa apresentação, justamente para dar um tempo para vocês, né, perguntarem o que quiserem, que eu tentei abordar no texto que foi lido, que são os impasses nos primeiros contatos. A proposta desse texto, na verdade, era tentar refletir um pouco sobre a diplomacia nesse momento, e eu fiz a opção, na verdade, por pensar num período, né, depois eu até quero deixar essa questão em aberto para o Douglas, que é especialista em diplomacia, para pensar se a datação foi pertinente, se essa quebra, né, isso era uma experiência só reflexiva, a forma como eu construí foi tentando. Então, ao invés de falar propriamente nos tópicos, né, que eu espero que vocês tenham lido, eu vou dizer como foi que eu construí propriamente, na tentativa de justamente suscitar alguns caminhos. A problematização levantada no texto em torno do significado das relações entre reinos, né, nesse momento, não só entre reinos, né, mas a relação entre povos. No caso, internamente, pensando na Europa medieval, essas relações entre reinos, ela levou à constituição dessa Europa, e, por outro lado,
pensando, né, que essas oposições entre reinos também ajudaram a definir fronteiras, e, ao mesmo tempo, os acordos diplomáticos, eles foram estabelecidos, eles permitiram, né, eles estabeleceram trocas, elos, como é o caso dos acordos matrimoniais, o trato formalizado de conflitos, porque é interessante, porque no período que eu abordei no texto, não é possível falar em um trato formalizado dos conflitos. Na verdade, eles vão enfrentar situações, são situações inusitadas, né, e vão tentar fazer aquilo que é possível ali. E nessas duas condições, nós podemos dizer, basicamente, que, por um lado, o que você tinha eram os acordos de paz, por outro lado, nós vamos ter a necessidade da guerra. Então, por isso é tão fundamental esse objeto, né, essa reflexão sobre esses contatos, que em alguns casos são diplomáticos, outros não propriamente. Então, nessas primeiras viagens, as formas de estabelecer essas trocas, elas ainda não tinham sido estabelecidas. Os improvisos, eles predominavam em relação aos procedimentos pré-estabelecidos, e para entrar nesse universo, eu contrapus justamente o século XVI, onde é possível falar mais claramente numa formalização dessas práticas diplomáticas, especialmente no que se refere às alianças matrimoniais, nesse caso também internamente, as alianças matrimoniais no século XV também são essenciais, mas as arbitragens de trégua ou de paz também já são mais formalizadas no século XVI. Já em meados do século XV, o que nós podemos dizer? Que nós não temos mais do que passos para uma diplomacia que ainda está por construir. Esses relatos, como eu procurei perceber isso, a partir de relatos que são relatos diretos e a partir de relatos que são secundários, no caso das crônicas. A história da expansão, basicamente, ela é possível a partir dos relatos de viagem, a partir das crônicas. As crônicas reúnem vários relatos, às vezes. Então, é possível pensar essas duas fontes como fontes fundamentais, os ajuntamentos cronísticos e os próprios viajantes. Nesse caso, nós temos os viajantes portugueses, o Pedro Sintra, Diogo Gomes, mas também, para pensar nessa expansão, há alguns emblemáticos, que são os estrangeiros, como o Sodimare, e especialmente o Cadamosto, que é bastante conhecido e bastante estudado, dada a riqueza do seu relato, as informações antropológicas que ele vai apresentar nesse relato. Então, esses relatos de características diversas, entre descrições de lugares visitados, eles vão falar também do perfil e do desempenho dos enviados portugueses. E aí eu procurei destacar aquilo que eles recomendam, qual era o perfil que eles julgavam que era o perfil recomendado. No caso, por exemplo, das missões para os reinos europeus, uma condição fundamental é que o embaixador fosse bem instruído, que ele tivesse bem preparado, que ele fosse, basicamente, alguém mais culto. Tanto que a gente vai encontrar nesse relato a ideia de as maiores pessoas, como bispos, por exemplo, fidalgo, prudente, são alguns designativos que nós encontramos para esses enviados para essas missões nos reinos europeus. Já para conquista e exploração dessas terras, os designativos, eles são de outra ordem. Aí nós vamos encontrar apenas a referência a escudeiro, copeiro, vedor, tesoureiro-mor das coisas de Ceuta, ensaiador da moeda. Então, ou seja, eu procurei mapear como o que, ou não havia nada de muito específico para essa missão, ou havia outras indicações que eram para a função que eles iam desempenhar. Por exemplo, uma idade adequada, força,
coragem, são alguns dos aspectos, né, que mostram que o que interessava para esses que iam nesses primeiros momentos não era sabedoria, e sim que eles fossem versados nas armas, que eles soubessem, que eles estivessem preparados para o inesperado, que eles estivessem preparados para o improviso. Esses eram os pontos mais fundamentais. Então, nós encontramos algumas designações: cavaleiro mancebo, assaz valente e ardido, escudeiro valente, por seu corpo provado em muitos e grandes perigos, cavaleiro de boa estatura, por exemplo, né, o corpo e grande coração. Para esses enviados, então, a distinção política não era tão fundamental, não era tão necessária, e era muito mais importante que eles fossem jovens, que eles tivessem boa saúde ou força suficiente para esse ponto. E aí nós encontramos que designações não muito moço, ou homem de grande siso, diferente, ou melhor, diferentemente daqueles que eram os de grande siso. Então, esses nos desafios que esses viajantes tinham que enfrentar quando iam para lugares desconhecidos, um dos principais desafios era a dificuldade de se comunicar, a dificuldade de saber as línguas. Mesmo os chamados línguas, né, que eram aqueles que eram os tradutores, os intérpretes, mesmo eles, muitas vezes, eles só conheciam as línguas do norte da África. Quando eles chegaram, atravessaram o Cabo Bojador, eles tiveram que lidar com uma grande variedade de línguas. A língua ela era uma barreira, às vezes ela era até um desestímulo, especialmente pela diversidade que eles encontraram, tanto que uma das grandes preocupações nesse período foi justamente você preparar intérpretes, como no caso na expedição do Vasco da Gama. Aí você já tinha alguns intérpretes que eram conhecedores dos idiomas da costa africana, de línguas banto e árabe, né? Então eles já estavam mais versados e mais preparados. Mas mesmo assim, até 1485, há notícias de que na embaixada ao Congo eles não tinham conseguido se entender com agentes do reino. Muitas vezes a solução tinham sido gestos, eles tentavam se comunicar por gestos, mas esses gestos, ainda que resolvessem parte do problema, muitas vezes também eram mal compreendidos. Então, também procurei fazer um mapeamento nesse sentido, para tentar mostrar, né, como eles solucionavam os pequenos casos. A história que eu construo é uma história que ela é toda construída a partir das fontes. Então, a ideia é tentar chegar mais perto da forma como eles percebiam o seu mundo, daquilo que eles relataram, aquilo que eles procuraram dizer sobre eles, né, em respeito ao tempo deles, né, e aos valores que os conduziram. Então, nos encontros desses povos diferentes, além dos gestos, muitas vezes também eles contavam alguns símbolos que eram utilizados, símbolos sonoros, como as trombetas, os tambores, são alguns dos aspectos que são lembrados nos relatos. E outros detalhes das cerimônias também, búzios, chocalhos, cornos, são referidos nesses textos. Essas descrições, então, elas são no sentido, né, todos esses pontos, todos os dados, eles foram organizados com uma finalidade que é ressaltar que o imprevisto era o horizonte incontornável. E dentro desses imprevistos, por exemplo, você tinha que contar as enfermidades, as faltas, né, a carência, a falta de água, que é muito referida nos relatos. Eles chegavam em determinados lugares e a água era impura, por exemplo. Eles chegavam em outros lugares que a água era tão pouca que a população guardava a água nos próprios camelos,
né, que aproveitavam essa água. Então, são algumas descrições que mostram com que eles tiveram que lidar. Outras privações também que são lembradas nos relatos eram as privações das coisas boas das terras deles, como o pão, né, que é sempre lembrado, ou vinho, né, também, que faltava muitas vezes, mas outros desafios que eles tiveram que enfrentar eram as armadilhas, eram as surpresas, as ciladas, as traições, todo um quadro que mostra que a forma como eles foram instruídos de como lidar tinha que ser modificada constantemente. Mas, de qualquer forma, eles tentaram estar bem preparados, o melhor possível. O Zurara, por exemplo, fala do Nuno Tristão, do Antão Gonçalves, que mostravam-se mais avisados, mais precavidos, mas, de qualquer forma, as decepções são muitas, e as artimanhas dos locais são sempre lembrados, né, a forma como eles tiveram que enfrentar as diversas ciladas. Por isso, eu também destaco como eles tiveram que lidar com grandes e com pequenas contrariedades. Algumas vezes os sinais falsos de paz, por exemplo, né, que os levaram a determinadas ciladas. Então, esses sinais de paz e guerra, na verdade, eles não só estavam entrelaçados, como eles podiam revezar e causar muitas confusões. Por isso, as descrições de que eles se mostravam inseguros são constantes também nesses relatos, já que as expectativas eram muitas vezes frustradas. E eu termino o texto destacando como as incertezas, com a repetição das viagens, elas vão sendo cada vez menores, elas vão sendo contornadas, e como o imprevisto ele vai sendo amenizado, algumas trocas de cortesias começam a marcar as relações com os povos da África. Em suma, para terminar aqui, né, porque eu acho que eu já até passei do meu tempo, peço desculpas, estou sempre fazendo isso, o meu caminho foi da substituição do improviso pelo ritual característico das buscas de aliança com reinos reconhecidos, como foi o caso das embaixadas da Costa da Minas, já ainda do século XV, em 1482, e as trocas de embaixadas com o Congo, que elas já davam sinais daquilo que viria a ser posteriormente. Muito obrigada. Agora podem perguntar, espero que não tenha sido um pouco cansativo. Eu abri aqui o slide, e aí eu não estava vendo tanto. Vocês aqui são só outras imagens, aqui eu trouxe uma apenas da crônica de Nuremberg, também para apenas ilustrativo. Bom, era isso. Vou parar aqui a apresentação. Muito obrigado. Excelente conferência. A professora aqui abordar diferentes temáticas, desde resgatar eu corroboro com o que a professora falou no início, né, a importância de a atualização historiográfica, que é algo premente, né? A gente sempre está buscando debates atuais, mas que ela não possa prescindir de um estudo apurado daqueles que formaram certos debates, certas discussões, e que, por vezes, vão, ao gerar problemáticas, campos de pesquisa, possibilitar as inovações para as quais está estudando atualmente. No primeiro momento, desenvolveu os fundamentos de se repensar, né, esse amplo movimento de uma expansão europeia, e, a partir disso, repensar o século XIV e XV. Eu acho que isso é muito importante para a gente, Sim. fazendo moderno aqui, tirar esse foco de processo de 16 e entender que eles têm
uma longa duração, entender esse processo em outras escalas. Posteriormente, o senhor começou a falar mais da experiência portuguesa, chamando atenção também para essas etapas da expansão. Ao final, ela tentou também explorar o texto. Vocês leram, com certeza. Afinal, os alunos sempre leem. Toda parte, leem muito. Não é apenas em São Paulo, eles leem aqui também. Aqui eu tenho, geralmente, uns 6 ou 7 que leem. E eu escolhi exatamente esse texto. Acho que esse ponto, a gente pode falar muito de um laboratório dessa experiência do século XV. E eu, quando dou aula de moderna, costumo até chamar a atenção para que, quando o Alencastre fala de um aprendizado da colonização para entender o Atlântico Sul e a formação do Brasil, pensar essa expansão portuguesa também como um aprendizado cheio de indefinições. E acho que esse professora Suzane, mesmo sendo um texto curto, é um capítulo dentro de um livro que é construído a partir de um evento, ele consegue dar conta dessa imprevisibilidade, desses imprevistos e dessas escolhas que os homens que fizeram essa história tiveram que assumir. Né? Então, não foram os vilões, né? Que eles tiveram que batalhar para conseguir coisas. E o pessoal tende a pensar, às vezes, a só vilanizá-los, né? E não pensar que eles estavam estabelecendo um território que eles vão, né? Na verdade, construir uma história. Exatamente. E acho que essa dimensão da construção, da processualidade da experiência da navegação, ela é fundamental para a gente não criar aquela visão de que 1415 começa e depois já tem chega Colombo, Cabral, Vasco da Gama e os planos estavam arquitetados, os planos de uma forma muito linear. A história não foi assim. E esse resgate da documentação e resgate principalmente do que o trabalho da professora Suzane tem demonstrado, né, das escolhas e das circunstâncias dessas escolhas que homens de carne e osso tiveram que fazer, são dimensões fundamentais. Então, acho que tem um universo vasto para conversar, como nós temos feito. Abro a palavra para vocês trazerem questões sobre o texto, questões sobre a aula que a professora deu, que foi muito mais ampla, questões outras que possam ter suscitado, comentários, fique à vontade. Essa que é a parte mais difícil, fique à vontade. Se um começa, já ajuda. Onde você quiser. Tudo bem? Meu nome é Kennedy. A senhora consegue me ouvir bem? Sim, estou te ouvindo muito bem. Tá, um pouco sem o acesso ao meu texto, que eu estou sem comunicar. Vou fazer uma... Não sei se eu vou conseguir elaborar ela tão bem. A senhora fala muito na questão das dificuldades do contato linguístico, das ações geográficas também no seu texto. Ela é bem narrada, das dificuldades do alimento. Narram que os alimentos que os africanos tinham não eram para eles também. Isso. Do corpo. A isso e ao enfrentamento da dificuldade linguística, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente também desse primeiro momento religioso. Como eram as recepções religiosas, porque as missões que iam também, elas tinham esse caráter religioso, de cristianismo, depois fazer isso também. Falasse um pouco para a gente a respeito disso. Muito obrigada pela sua questão, Kennedy. Na verdade, quando a gente pensa nesse primeiro momento aí, nós temos algumas notícias já de alguma simpatia, por exemplo, que eles contam, né, que, por exemplo, no Congo,
quando eles vão para essa embaixada, a ideia da cristianização para eles já é fundamental, porque o rei do Congo, ele teria uma certa simpatia pelos cristãos, então ele mostra que haveria um acordo nesse sentido. Muitos dos encontros ainda vão longe dessa ideia da cristianização, mas aí quando nós estamos falando já no final do século XV, esse empenho ele já é significativo, e isso não apenas no que se refere à chamada África Negra, mas também no que se refere à África do Norte, porque uma das preocupações é justamente angariar almas, né? Não seria só o sentido comercial, mas seria justamente conseguir essas tais conversões, com essa dificuldade, que é a dificuldade linguística, e especialmente abaixo do Cabo Bojador. Mas, sem dúvida nenhuma, essa meta, ela é muito declarada, não propriamente efetivada, mas ela é colocada como a ideia é você pegar cativos, cristianizá-los, ensinar a língua europeia, para que eles pudessem levar a fé para os outros. Então, essa ideia da intermediação é o que aparece mais claramente nos relatos. E por isso, era a notícia, né, por exemplo, de alguns que viveram bastante tempo. Uma das decepções que eles têm é justamente de agora esqueci o nome dele, mas ele recebe um nome cristão, ele fica com os cristãos durante bastante tempo, e quando ele volta para a terra, ele desaparece, ao invés de cumprir aquilo que seria a missão para que ele foi destinado. Então, essas são algumas das decepções justamente nesse período. Né? Mas essa meta, sem dúvida nenhuma, era uma meta fundamental e que vai aparecer nos diversos relatos, especialmente nas crônicas, porque as crônicas, como elas já fazem um compilado dos relatos, aí elas enfatizam mais essa dimensão, porque os relatos mais diretos, eles estão mais preocupados, por exemplo, do Cadamostro, ele vai descrever a característica da gente, o que eles comiam, essa é a preocupação maior, ele descreve um pouco também a natureza, essas são as preocupações maiores. Certo, obrigado. Muito obrigada a você. Tem mais um aqui. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Prazer, eu sou a Amanda e eu tenho duas perguntas. A minha pergunta é relativa ao que a senhora falou no início da explicação, que é de alguns termos. E aí eu gostaria de saber se o termo reconhecimento, se há uma discussão historiográfica acerca disso, porque eu acho que eu não tinha uma noção acerca disso, e eu fiquei curiosa. E a minha segunda pergunta é relativa justamente a esses enviados, né, que a senhora citou. Eu gostaria de saber se há, de fato, uma abundância de relatos dos moços, né? Não seriam esses os embaixadores, não seriam os letrados, e eu fiquei com essa dúvida. Há uma abundância de relatos deles. Excelente, obrigada, Amanda, também pelas suas questões específicas. Sobre essa ideia de reconhecimento, nós temos alguns clássicos, o próprio Luiz Albuquerque faz umas diferenciações, né, nesse sentido, porque o que a gente chama de reconhecimento é especialmente dos territórios africanos, porque já havia notícia, inclusive de escritos antigos, de que essas terras existiam. Então, eles vão para esse processo de reconhecimento. Essas primeiras viagens, elas seriam de reconhecimento da terra e de reconhecimento das gentes, como eles diziam. Da mesma forma que eles fazem, por exemplo, a propósito das ilhas, também o reconhecimento da Madeira, o reconhecimento dos Açores, o reconhecimento das Canárias. São terras que eram sabidas e, por isso, elas precisavam ser reconhecidas e não propriamente descobertas, porque descobertas elas já tinham tido. No caso, por exemplo, abaixo na África subsaariana,
Eles também tinham notícias, mas essas notícias eram difusas, muitos relatos daqueles que já tinham ido, talvez os irmãos Vivaldi também já tivessem ido antes deles, mas como eles não voltaram, então não se sabe ao certo até onde eles chegaram. Mas se sabia que havia terras daquele lado. Então, por isso é mais conveniente usar o termo reconhecimento para essas terras e não provavelmente descobrimentos. E não outros que vão falar sobre isso, não só o Luiz de Albuquerque, mas o Ferronha, outros que preferem utilizar esse termo que seria mais adequado. Mas se você for pegar, por exemplo, o Vitorino Magalhães Godinho, que é um clássico também, ele já opta, né, por falar a era dos descobrimentos. Então, nesse caso, não faz propriamente essa diferenciação, mas alguns preferem fazer essa demarcação. Com relação a qualquer outra questão que eu esqueci. Se há uma abundância de relatos dos... sim, dos mouros? Moços. Não, dos moços, dos que viajavam. Sim, é porque essa ideia o termo desses que são os mancebos, né, que seriam jovens que vão viajar, a maior parte deles não deixa relato. A história, na verdade, a história das viagens é uma história de poucos relatos. Nós temos pouquíssimos relatos, tanto que muitas vezes a gente acaba sempre voltando aos mesmos, o Diogo Gomes, o Pedro Sintra, alguns deles não viajaram propriamente, são relatos que são secundários, né? Nesse caso que eu estou falando do Pedro Sintra, Diogo Gomes, sim, eles viajaram, mas no caso do Zurar, ele viajou só para o norte da África, mas ele vai contar sobre as viagens, que são as viagens na África subsaariana também. Então, você tem, na verdade, pouquíssimos relatos. Por isso, é uma história, aí depois você tem as compilações de relatos, tem o manuscrito do Valentim Fernandes, por exemplo, que ele era um impressor alemão, em Portugal, e ele vai tentar reunir diversos relatos para dar uma visão geral dos descobrimentos, o que é interessante, porque ele escolhe aqueles que seriam principais. No século XVI, aí sim, nós já vamos ter um número bem maior de relatos, que há uma preocupação nesse sentido, mas ainda que o próprio Camões, por exemplo, fala que os portugueses, eles faziam mais do que contavam. Então, eles esqueciam de deixar esses relatos. Mas aí sim, mas já nesse período, a gente tem alguns relatos que são mais... Já tem crônicas como Damião de Góis, ou o João de Barros, que vai falar sobre ele vai escrever as décadas da Índia, a moda do Tito Livre. Ele queria escrever 3 volumes, contemplando todos os descobrimentos portugueses, justamente para suprir essa falta de relatos. Que eles tentam reunir o máximo possível, mas essa é uma falta, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Amanda. E dentro desse tópico, Suzane, só complementando, eu acho muito interessante se você ressalta de que nessas primeiras décadas de laboratório, podemos dizer, uma das características dos viajantes e negociadores, os embaixadores, esses homens que vão ali negociar e fazer a guerra, e dar também essa mocidade. Só que quando a gente chega nos anos 80, já né? Eu lembro do Rui de Souza, já é uma figura importantíssima no final do reinado do Dom Afonso V, das negociações da Guerra Castelhana, é uma figura-chave da corte de Dom João II, e ele dessa negociação no Congo, né? Na grande ao Congo. Exatamente. E ele deixou, ele que é o da relação do Congo, né, que você está falando, e o de Pina depois retoma. Isso. Exatamente. Então, na verdade,
são pouquíssimos, né? São exemplares. É um ou outro que vai deixar alguma coisa. Né? Então, assim, por exemplo, quando a gente pensa para outros lugares, outros viajantes, não propriamente portugueses, aí nós encontramos um número maior de relatos para o Oriente, por exemplo. Tem muitos mais não, mas nós encontramos diversos relatos, também relatos de peregrinos, que costumam, os peregrinos costumam deixar mais relatos, às vezes, do que esses viajantes, que são viajantes da expansão. Por isso, por exemplo, o relato Le Canarien, que é sobre a descoberta das Canárias, é uma preciosidade, né? Porque ele é bem detalhado. Eles têm acesso à tradução que você fez. Ah, tem? Que bom. Ah, tá. Tema de seminário. Ah, legal. Que ótimo. Eu tenho que fazer a outra versão, né? Mas já viu a vida, que é complicada, porque a gente fez uma, né, do Gadifeia, temos que fazer a do Bittencourt, que é um pouco maior, porque ele acrescenta os dados, né, que é do embate dos dois, aí com o tempo, sai aí a próxima. Oi? Boa noite, meu nome é Lucas, e eu tenho uma pergunta primeiramente sobre esse primeiro contato que eles chegam com esses povos, sobre a língua, né, que ele, no texto fala, né, no seu texto ele fala sobre um primeiro contato de mostrar se tem alguma língua conhecida, eles e tem um relato de eles pegarem os nativos, levarem para Portugal, aprender a língua para ter esse intermédio. Sim. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão da dificuldade da língua, que quando eles não tinham, eles desistiam do contato, ou eles tentavam de outra forma fazer esse contato, né, através dos gestos. Então, Lucas, esse é um ponto, né, que eu foquei bastante nisso, porque tem muitas descrições, muitas referências justamente a essa dificuldade linguística, porque, por exemplo, os línguas, eles conheciam, sobretudo, as línguas dos mouros, as línguas do norte, e quando eles avançaram para baixo, na África, eles achavam que eles conseguiriam esses intérpretes, que eram intérpretes das línguas árabes. E, muitas vezes, eles utilizaram os próprios árabes como intérpretes. E há notícias de que eles teriam distorcido algumas dessas comunicações. Então, você tem algumas passagens que mostram justamente, às vezes por algum tipo de interesse, os próprios intérpretes mouros prejudicando essa comunicação. Então, quando eles chegam, por exemplo, na Costa da Mina, eles veem que havia inúmeras outras línguas e que eles não dominavam minimamente. Eles tentaram fazer trocas, né, trocas aí a partir de gestos, mas com bastante dificuldade. Então, essa questão linguística é um dos pontos, talvez a maior dificuldade que eles tiveram. E aí é interessante a gente pensar que já no final do século XV há uma tentativa de melhorar essa condição dos intérpretes, para que eles pudessem se familiarizar, e como isso era possível, que esse é o ponto, como eles iam aprender essa língua? Através dos cativos, daqueles que eram capturados. Então, esse é um ponto fundamental. Por isso que eu disse que uma das decepções deles é quando os cativos, supostamente cristianizados, quando eles voltavam para tentar trazer outras almas, né, como eles diziam, alguns deles ficavam e desapareciam na própria terra, sem propriamente, né, como eu tinha falado para o Kennedy, que é um dos pontos. Mas isso é interessante, é um ponto, né, que merece até ser melhor estudado, que é bastante rico, essas dificuldades. Surgiu uma outra questão quando você estava falando, e quando esses portugueses eles chegam aqui no Brasil, eles também utilizam desses mesmos métodos, ou já tem uma
outra forma de se comunicar, eles aproveitam que eles aprenderam lá a forma de se comunicar e usam aqui no Brasil para ajudar nessa comunicação com os indígenas daqui? Sim, eles utilizam, por exemplo, a ideia dos gestos, né? Descrito já o próprio Caminha já fala disso na carta dele. Mas no caso, por exemplo, dos jesuítas, os jesuítas já vêm melhor preparados, né? Que eles já vão tentar fazer uma gramática, aí já é um outro plano, aí já é um momento em que as coisas vão estar mais organizadas. É lógico que eles vão ter essas dificuldades também, mas eles já vão tentar, já conseguem vencer um pouco essa, ou pelo menos essa já é uma preocupação que eles já trazem para tentar contornar, pelo menos isso. Obrigado. De nada. Alguém mais alguma pergunta? Comentário? Alguém tirou sua pergunta? Não, ele trouxe um caderno. Páginas assim, é hoje que ele faz 10 perguntas aí. A apresentação, muito bom. Obrigada. O texto também ele é muito rico, achei ele muito interessante. Ele é um texto rápido, ele é um texto leve de se ler. Obrigada. Analisando agora em relação a esse momento onde eles vão reconhecer, tentar, né? Uhum. Em algum relato, existe em alguma crônica agronômica que existiu, porque no seu texto fala claramente, né, que eles saíam tanto para a guerra quanto também para a paz. Isso, parados para as duas coisas. Uhum. Existiu em algum relato que, ok, esse povo aqui a gente saiu para justamente cristianizar, e lá esse povo ele foi sempre, mas já tem. A sua fala ficou um pouquinho cortada para mim, eu não escutei só o seu nome, mas a pergunta eu entendi bem. Na verdade, quem eles queriam converter primeiramente eram os mouros. Esses sim, eles queriam, mas esses eram mais difíceis de serem convertidos, porque eles já tinham uma religião que era consolidada. No caso do que eles chamavam gentios, a ideia era justamente conhecer a língua deles para tentar, mas eles nem sequer conseguiam distinguir uns dos outros. Esse é os relatos, em geral, eles são, por isso que eu já falei para a Amanda, né, essa ideia do reconhecimento é isso também. Esse reconhecer é você conseguir distinguir, porque é interessante nos relatos que às vezes eles confundiam as próprias distâncias. Quando eles voltavam no mesmo lugar, às vezes nem sempre eles tinham as referências claras. Então a gente pode encontrar uma diferença do relato do Cadamoço para o relato do Diogo Gomes, a propósito de um mesmo lugar, ou uma confusão quando eles se referem a um povo e a outro povo, também é comum essas confusões. Da mesma forma que a gente vai ver a propósito dos viajantes que vão para o Oriente, porque eles não conseguem distinguir muito bem. Veja bem, a própria medição do espaço para eles era muito imprecisa. Né? Eles faziam isso, às vezes, pela parte do corpo, né? Os codos, por exemplo. Então, isso significava que as confusões eram muitas e as referências aos povos também eram bastante confusas. Quem tem um livro que é muito bom a propósito desses aspectos, né, tentando distinguir os povos de lá, um livro mais recente, né, que é o do Costa e Silva, que é a Manilha e o Libambo, que ele vai fazer um mapeamento dessas viagens hoje tem outros estudos também, mas eu tô sempre aqui retomando os clássicos, porque o pessoal está querendo esquecer os clássicos e eu não estou querendo que sejam esquecidos. Mas é isso. Muito obrigada a você. Falei, o Kennedy tem mais uma.
Ele trouxe o caderno com Tá ótimo. Tô aqui disponível. Aproveitando a deixa do caderno, que eu fiz bastante anotação e eu estou tentando como fazer as perguntas corretas. Né? Mas não, você pode fazer a pergunta e a gente tenta, né, responder o melhor possível. Uma das questões que eu fiquei pensando ao longo da sua explicação, lá no começo, a senhora fala por que a Europa foi aqui que saiu. Muito na questão mediterrânea, no centro de poder que era o Mediterrâneo, e como ele estava entrando numa defasagem também. E o persa, que estava ocorrendo também no Mediterrâneo. E a necessidade, devido ao aumento populacional na Europa, novas terras para tentar suprir a demanda interna, levando em consideração que a Europa não era autossuficiente, pelo menos é o que a gente tem aprendido em algumas aulas, para mantimento, para conseguir manter a sua população e riqueza. O meu outro ponto também é nessa questão que a senhora coloca no texto, sobre a questão do estímulo a ir atrás dessas terras em busca de riqueza. Sim. E a senhora coloca em um ponto do seu texto que muitas vezes ela era, como é que eu posso usar a palavra? Exagerado. Ela tinha um certo exagero, mas quando eles chegavam lá e eles encontravam um cenário de terra arrasada, como é narrado em alguns relatos, disso, como é que eles conseguiram estímulo para ir além? Porque a gente sabe que a partir desses primeiros contatos que tem ali na costa da África, ele vai ser uma semente, eu acho que eu fiz aqui, ele vai ser uma semente para inverter o centro de comércio da Europa e o centro de poder na África, que antes ficava no Mediterrâneo, e a partir ali do século XVI, XV, XVI, ele passa a voltar para a costa da África. Tá, mas olha só, aí a primeira questão sobre a ideia de que a Europa não conseguia ser o próprio abastecimento, aí a gente tem que balizar um pouquinho sobre os períodos, porque, por exemplo, nos séculos XII e XIII, há uma produção agrícola que ela é significativa e que ela vai, inclusive, proporcionar melhores condições de vida e o aumento populacional. Depois, no século XIV, né, em razão da Grande Peste, que há uma redução dessa população. A explicação de que eles teriam partido em busca de alimentos não é um argumento que é, em geral, utilizado. Você tem a busca de conquista de terras. Isso, sim, aparece, inclusive nos estudiosos que vão estudar as cruzadas. O Jean Richard, por exemplo, que é um célebre historiador das cruzadas, ele chama a atenção para esse desejo de conquista e não minimiza a dimensão religiosa. Porque você tem alguns historiadores que falam assim, não, os interesses eram só comerciais, eram apenas econômicos, então ele chama a atenção que seria um anacronismo a gente minimizar o interesse deles pela expansão. Então não se tratava apenas de pensar no abastecimento, já que tinha, como na visão do Chauny, por exemplo, que esse aquecimento teria contribuído para a produção agrícola. E isso teria sido melhor, né? Desculpa, Douglas. Foi o Douglas que falou? Não. Não. Eu acho que deu um eco aqui, né, um pouquinho. Agora, com relação a essa ideia de deslocamento, o deslocamento é do interesse talvez pela dimensão bélica do norte,
né, a dificuldade, por exemplo, no caso dos portugueses, em 1415, né, eles conquistam Ceuta e festejam ter conquistado uma cidade africana, porém, a manutenção da cidade é muito dificultosa e muito cara. Então, você tem muitos debates que compensaram você manter uma cidade com toda a ameaça da organização dos mouros no norte, e isso era bastante significativo. Com relação, por exemplo, um pouco mais tarde, com um Tanger, né, já algumas décadas depois, eles vão ter uma imensa decepção, porque o Islã vai se organizar contra eles. E aí, nesse sentido, a guerra estava muito mais no horizonte deles, a guerra com o norte. No caso da África subsaariana, aí sim você já começa a ver mais a possibilidade de conquista, eles conseguem, mas eles sofrem bastante, então você tem notícias, por exemplo, de alguns que ficaram bastante tempo lá, como o Fernandes, não, eu esqueci o Fernandes da Silveira, mas que ficou lá bastante tempo e que enfrentou inúmeras dificuldades de alimentos e tudo mais. Então, mas nesse caso, cada vez mais, né, os portugueses se preparam com navios que são menores para conseguirem percorrer os rios também africanos, e isso tudo facilita as conquistas. Acaba por facilitar essas conquistas. Então, acho que mais nesse sentido, né, de que os mouros estavam melhor armados. Né? No caso dos africanos, como eu falo também um pouco no texto, eles também tinham as suas armas, né, que eram letais, como as flechas envenenadas, por exemplo. Né, que eram bastante, e também as flechas que se abriam, né, que elas eram bastante fatais. Tá certo, obrigado. Obrigada a você. Alguém mais? Questões, comentários? Que o Kennedy ainda traz o caderno. Nada? Suzane? Fiquei surpresa, viu, Douglas, que o pessoal não só perguntou, como leu, perguntou baseado no texto. Estou surpreendida. Já segunda-feira já vou dar uma bronca nos meus alunos. Falar assim, olha, fui lá na UFOPA e achei o pessoal muito bem preparado. Eles leem. Que bom. Mas eles... E como eu conversei com eles, a intenção, especialmente considerando o desafio que é a gente conseguir trazer os colegas diferentes áreas, não apenas medieval, né? Mas aqui eu entendo que isso é fundamental para a formação. A matéria optativa, eu tentei fortalecer esses espaços. Foi uma boa ideia. Sido muito rico essa oportunidade de diálogo, desse debater. Agradeço demais. Eu que agradeço, foi ótimo, gostei bastante, gostei muito das perguntas, né, do feedback, foi muito bom. E quando vocês quiserem, estaremos por aí, virtualmente com certeza, né, presencialmente, quem sabe, um dia desses também.